Imagem com fundo em tons de cinza, branco e vinho. À esquerda, em destaque, está escrito em letras maiúsculas: Sessão plenária em instantes. À direita, foto da fachada do Tribunal Regional Eleitoral, com muro de mármore claro, escada com corrimão de metal, plantas ao redor e céu azul ao fundo. Imagem com fundo em tons de cinza, branco e vinho. À esquerda, em destaque, está escrito em letras maiúsculas: Sessão plenária em instantes. À direita, foto da fachada do tribunal. Havendo um número regimental, declaro aberta a sessão. Submeto à apreciação dos pares a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Chama a julgamento o quinto da pauta com sustentações orais. É o recurso eleitoral número 0641, dígito 4 de 2024. A origem é Cristinápolis, o relator é Dr. Tiago. Recorrente, a coligação com a Força do Povo e Federação Brasil da Esperança. Recorridos, Cisgi Rocha, Cássio Batista dos Santos, Francivaldo de Oliveira Franca, Israel Márcio do Nascimento, Adelmo Gonçalo Dias dos Santos, Luiz Fernando da Silva Santos, Wellison Laerte Rodrigues e Anderson Oliveira Santos. Solicitaram sustentações orais a doutora Milena, que falará em nome da recorrente, e doutor Wesley Araújo Cardoso, que falará em nome dos recorridos, Luiz Fernando da Silva Santos e Anderson Oliveira Santos. Ambos dispensam a leitura do relatório. Dispenso. Então, doutora Milena, inicialmente só está com a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente desse tribunal, em nome que saúdo todos aqui membros presentes do TRE, excelentíssimo ministro representante do Ministério Público, colegas advogados e serventuários da Justiça. Boa tarde. Com imensa alegria que estou aqui nessa tribuna pela primeira vez, para tratar de uma eleição bem conhecida por vocês já, que é a eleição de Cristinápolis. Essa eleição foi uma eleição muito problemática. Já estivemos aqui para tratar sobre a eleição, sobre o candidato Santos Jesus, o prefeito, que foi comprovada a licitude dos atos de campanha. Hoje estamos para tratar sobre o adversário, doutor Ellison e seus aliados, que esses sim praticaram atos de abuso do poder econômico com a captação ilícita do voto. E nós trouxemos 3 fatos. O primeiro fato foi da cidadã Keila Lúcia, que foi captada por Anderson, o miúdo, e por Fernando, numa festa, e levada para a casa dela, onde ela recebeu até em mãos o dinheiro de R$ 1.000, com o objetivo dela e do marido dela tirarem uma foto, porque a Keila, como ela relata em seu depoimento, sob o crivo do Judiciário, ela era, sim, apoiadora de Santos, mas se até ela, apoiadora de Santos, estava apoiando Ellison, então por que os outros não apoiarem? Então, o depoimento dela foi cheio de detalhes, rico, e ela falou expressamente que recebeu R$ 1.000 e ainda a promessa de um fogão. Na sentença respeitável, o juiz entendeu que o depoimento da Camila afastaria a veracidade do depoimento da Keila. A Camila, como ela falou no próprio depoimento dela, é amiga íntima do Anderson, ou seja, só é para plantar
os recorridos. Ela nem estava na foto que foi tirada com o Ellison, que mostrava, depois da compra de foto, a foto para comprovar a captação que houve. O outro ponto foi a cidadã Ana, que ela foi também coagida a votar em Dr. Ellison pelo Cássio, o baiano, tanto em Dr. Ellison como no Placa, para ter suas dívidas quitadas. E o fato de Keila e a Ana não votarem efetivamente no Ellison e no Placa, isso não afasta a tentativa de compra de votos que houve, e o ilícito eleitoral. E o terceiro ponto foi o fato da violência ocorrida na cidade de Cristinápolis, fato público e notório, quanto eleitores de Santos estavam em frente à casa de Zé Aleijado, viram a movimentação de compra de votos, foram tentar filmar e, inclusive, um foi atropelado, com 12 fraturas expostas, por conta deles tentarem afastar o ilícito que eles estavam cometendo. Então, o que a gente requer aqui hoje é que seja procedente a ação da AGE, reformando a sentença, para continuar a soberania popular. Este termo pede deferimento. A palavra, doutor Wesley. Boa tarde a todos. Renovo os meus cumprimentos a essa corte em nome do presidente, doutor Diógenes Barreto, ao qual saúdo os demais julgadores, nobre representante do Ministério Público, com assento nessa corte, doutor Rômulo, serventuários da Justiça Eleitoral, ao qual saúdo na pessoa da doutora Ana Maria, colegas advogados, ao qual saúdo na pessoa de doutor Jairo Henrique, que muito nos honra, um grande advogado eleitoralista, e a colega também que me antecedeu fazendo a sustentação oral. Excelências, eu me posiciono tão somente na defesa de Anderson Oliveira Santos e Luiz Fernando da Silva Santos. A colega trouxe todo o escopo fático e tratou-se de uma AGE na cidade de Cristinápolis que teve uma eleição totalmente turbulenta. Mas, no caso em apreço, quanto aos dois investigados, a própria decisão zonal ela foi clara e precisa, e ela se coaduna com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, em qual aspecto haja vista a ausência de prova robusta, de prova que possa, de fato, configurar a captação ilícita de sufrágio e que venha a trazer um convencimento ao magistrado no sentido de cassar o mandato ou deixá-lo, torná-lo inelegível. No caso em apreço, a imputação trata especificamente sobre a doação, a entrega, doutora Brígida, de R$ 1.000 nesse momento, lá na hora do encontro na casa da Keila, que supostamente teria havido a entrega de R$ 1.000, como também a promessa de um fogão. E tudo isso teria sido intermediado por Anderson e por Luiz. Analisando o que foi decidido na sentença zonal, e inclusive é corroborado pelo Ministério Público, tanto na zona quanto também com assento nesse tribunal, é que ficou claro na própria sentença que a Keila, quando foi interpelada, disse que a testemunha era uma amiga dela, uma pessoa que ela tinha uma certa convivência e que presenciou todos os fatos, doutor Leonardo. A Camila, que foi testemunha nesse caso, presenciou todos os fatos. Esteve presente durante a visita que doutor Ellison, então candidato a prefeito, fez à casa dessa eleitora, Keila. E aí se verificou-se, no depoimento dela, de forma muito robusta, de forma muito contundente, que não houve a entrega. Houve, então, somente uma visita dentro do pleito eleitoral, e isso foi claro, foi bem expressado dentro da própria sentença. Com essas considerações, essa linha de argumentação ela se coaduna com o próprio Tribunal Superior Eleitoral, quando ele menciona que eu não posso cassar um mandato ou imputar a inelegibilidade se eu não tiver uma prova que, de fato, me direcione que aquele ato
aconteceu de fato. E aqui ficou essa lacuna, não houve essa comprovação, em que pese a defesa tenha trazido, né, se debruçado, buscado a todo custo, mas isso não ficou, de fato, comprovado nessa AGE, a entrega desse recurso, bem como a promessa. Não existe nenhum áudio, não existe nenhuma prova e nenhum depoimento que corrobore nesse sentido. Com essas considerações, eu peço que seja mantida, né, eu rogo que seja mantida a sentença zonal, né, que esse tribunal analise e que se mantenha a sentença zonal, dando improvimento ao recurso que ora eu apresento. Por fim, né, aproveito a oportunidade, o universo ele sempre conflui e traz as pessoas, e aí tem duas pessoas aqui que acabam, né, 3 pessoas aqui que acabaram estando presentes em um dado momento, que foi a doutora Tatiane, que hoje é a última sessão dela, conheci a doutora Tatiane para falar com o doutor Diógenes, né, ela sentada na poltrona do teste do Tribunal de Justiça, ela indo falar com o doutor Diógenes, com o sotaque dela lá, que eu digo, onde essa mulher veio? Né? E aí foi quando eu conheci ela, vou falar com o doutor Diógenes, tudo bem, doutora Tatiane. E aí fui lá, foi quando ela, na verdade, estava lá pedindo voto, e, doutora Tatiana, sua passagem aqui muito nos honrou, né? A classe da advocacia esteve muito bem representada nesse momento por a senhora durante todo esse período aqui, e, assim, não poderia, né, deixar de registrar tanto o carinho, a satisfação e o quanto foi importante para a advocacia ter um assento de uma mulher aqui. Aproveito a oportunidade também, concorri também, né, estava ladeado na eleição, a gente uma hora é advogado, outra hora é candidato, tive por doutor Aurélio Belém também, que naquela oportunidade estavam disputando, e tinha a grata satisfação, né, é importante a gente estar ladeado e disputar com os grandes, né, e hoje o doutor Aurélio Belém está aqui, representando muito bem a classe da advocacia, né, tenho certeza que é uma pessoa preparada, experimentada, e que Deus possa conduzir cada dia mais a sua vida e a sua visão. Doutor Diógenes, já o senhor vai se despedir lá para o dia 13. 2024 foi desafiador, mas o senhor conduziu esse tribunal. A eleição 2024 eu atuei em vários municípios, nós não tivemos um incidente relacionado ao pleito. Forças nacionais em outras eleições, né, muita violência, e assim nós não tivemos nada relacionado ao pleito. Tenho certeza que esse marco do que o senhor trouxe para o tribunal, ele vai ser observado, quem vier à posteridade vai ter a eleição 2024 como registro, como pauta e como parâmetro. Que Deus abençoe a sua jornada, gratidão por tudo de bom que o senhor fez aqui e a todos os servidores da Justiça Eleitoral, que temos mais um grande desafio, que é manter a democracia viva, e a gente só sabe isso quando a gente depara com a questão como a Venezuela. E a gente sabe da importância, e Vossas Excelências é quem sustenta isso a título da Justiça Eleitoral. Parabéns a Vossas Excelências como julgadores e a todos os servidores que fazem a Justiça Eleitoral no Estado de Sergipe. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Tiago, para o voto. Muito boa tarde, senhor presidente, desembargador Diógenes Barreto. Na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos que participam conosco dessa sessão de julgamento, e na pessoa dos doutores, da doutora Milena e do doutor Wesley, cumprimento aqueles que nos acompanham em plenário, não sem antes parabenizar a doutora Milena pelo debut nesta tribuna. Bem, eu farei uma exposição do meu voto e começo dizendo que os litigantes e recorrentes são aqueles que já foram pronunciados na chamada feita pela presidência, e a sentença foi de improcedência da ação de investigação judicial eleitoral. E, antes de adentrar o mérito, observo que há uma preliminar de ausência de dialeticidade recursal. E, quanto a isso, de logo já vou adiantando que não a estou acolhendo. Isso porque a petição recursal registra quais são as razões de insurgência, elas estão bem concatenadas, permitindo contraditório, ampla defesa, não se trata de mera repetição de petições pretéritas. Então, conforme trecho do meu voto, que já está à disposição de Vossas Excelências, eu estou votando pela rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Antes de incluir os votos, eu apenas peço que registre que o doutor Leonardo comporá o julgamento
em substituição, doutora Dalquira, que se declarou suspeita por motivo de foro íntimo. Há divergência sobre a preliminar? Não, presidente. Então, por unanimidade, foi rejeitada a preliminar nos termos do voto do relator. Mérito. Quanto ao mérito, há 3 núcleos de fato que devem ser analisados neste recurso. O primeiro diz respeito a uma captação ilícita de sufrágio. Alega-se que os representados Anderson Oliveira Santos, o miúdo, e Luiz Fernando da Silva, Nando de Messias, agindo em nome do candidato a prefeito Ellison Laerte, teriam oferecido R$1.000 e um fogão à eleitora Keila Lúcia Ferreira de Oliveira e ao seu esposo, Silvânio Alves dos Santos, em troca de apoio político e gravação de um vídeo promocional. O candidato Ellison teria comparecido pessoalmente à residência para efetuar o pagamento e prometer o bem imóvel. No segundo conjunto de fatos, há uma ameaça e oferta de vantagem a Ana Cláudia dos Santos. O representado Cássio Batista, o baiano, teria proposto a quitação de uma dívida que a eleitora Ana Cláudia possuía com o representado Adelmo Gonçalo, o Placa, em torno de votos para Placa, vereador, e Ellison, prefeito. Após a eleitora ser vista em eventos da coligação adversária, teria sofrido ameaças por parte de Cássio, conforme noticiado em boletim de ocorrência. E o terceiro núcleo diz respeito ao incidente de violência e compra de votos. Durante uma visita dos representados à residência de um senhor conhecido como Zé Aleijado, suspeitou-se de compra de votos. Ao tentarem filmar o ato, os eleitores Elmo Henrique e Adrian Mateus foram repelidos com violência. Francis Dalvo teria agredido Elmo com um pedaço de madeira e Israel teria atropelado propositalmente 5 pessoas ao dar ré em um veículo, causando fratura exposta no braço de Adrian. Então, como se observa, os 2 primeiros núcleos de conduta referem-se à alegada captação ilícita de sufrágio propriamente dita, enquanto os demais dizem respeito ao suposto abuso de poder econômico. E, para fazer esta análise, eu trago, então, o esforço jurídico, notadamente legislativo e também normativo, sobre a demanda, e privo Vossas Excelências dessa leitura, pois são matérias bastante debatidas nesta casa. E, então, eu digo que impende verificar se da análise do elenco probatório carreado aos autos é possível a manutenção da conclusão do juízo de primeiro grau de que os representados, ora recorridos, não praticaram a conduta descrita no artigo 41A da Lei 9.504. E, então, quanto ao primeiro grupo de fatos, eu digo que diz respeito à compra de votos da senhora Keila Lúcia Ferreira de Oliveira, eu digo que, na inicial, a coligação acusou os representados dos fatos a que me referi, e eu transcrevo aqui estes relatos e trago também o print da fotografia que teria sido tirada no interior da residência da eleitora. Transcrevo também trechos das alegações dos recorridos, Anderson e Luiz, para melhor sistematizar a minha fundamentação, e, após a instrução, o juízo eleitoral concluiu que não restou demonstrada a captação ilícita de sufrágio, isso diante da fragilidade das provas. Bem, analisando detidamente os autos, notadamente o depoimento da senhora Keila Lúcia, concluo que não há efetivamente provas da ocorrência dos fatos que foram apontados na inicial, não sendo possível, portanto, chegar à conclusão diversa da sentença combatida. Para fundamentar essas razões, eu estou trazendo aqui um grande trecho do depoimento da senhora Keila, e ela, de fato, como bem pontuou a advogada em sua sustentação, ela traz inúmeros detalhes, afirmando que houve, primeiro, a promessa de pagamento, que ela inicialmente não queria receber, mas o marido havia insistido, pois estariam precisando do dinheiro, e, num determinado momento, o candidato foi até a sua residência para fazer o pagamento e também para combinar a entrega do fogão. Tudo está detalhado aqui no depoimento.
E, seguindo a análise das provas, vejo também que há os depoimentos do senhor Filadelfo Alves de Araújo e da senhora Camila da Silva Santana. O senhor Filadelfo, ele disse que acompanhou o candidato Ellison à visita. Disse que estava numa farmácia e que depois foram para aquela localidade, para a casa da referida eleitora. E ele disse que não viu qualquer pagamento ou promessa de pagamento, disse que a visita demorou cerca de 8 a 10 minutos e que não havia qualquer comentário a respeito de pagamentos ou compras de voto. Há, então, o depoimento da testemunha Camila. Essa trouxe um depoimento um pouco mais detalhado, e aqui vale uma observação, é que ela diz, eu estou sintetizando, obviamente, o que consta do depoimento, mas ela diz que chegou junto com o candidato Ellison. Quando o candidato chegou ao local, ela já estava, e que o candidato saiu e ela permaneceu. E o que leva à conclusão de que, neste período, ela acompanhou toda a conversa e tudo que se deu no interior da casa da eleitora, diferente do que a eleitora informou em seu depoimento. No depoimento, ela diz que a testemunha Camila não viu porque não estava lá o tempo todo. Então, há aqui uma certa contradição e ainda a observação de que Camila e Keila eram, e parece que ainda são, pois não há notícia que isso tenha sido interrompido, amigas. Então, como visto, o depoimento da senhora Keila, a eleitora, não foi corroborada por nenhuma outra pessoa ouvida no processo. Pelo contrário, a testemunha Camila, que estava no momento em que o candidato Ellison foi até a casa de Keila, afirmou que em nenhum momento ocorreu a compra de votos na visita do candidato à residência de Keila. Diversamente do que foi apresentado na versão desta última, a testemunha Camila foi no sentido de que esteve em todo o tempo presente, chegando à casa junto com Ellison e somente saindo depois que ele foi embora. Ademais, em seu depoimento, Keila afirma que Camila seria sua amiga. E, mesmo sendo amiga, Camila manteve firme em afirmar que não presenciou e nem mesmo ouviu dizer que houve compra de votos no dia mencionado por Keila, contrariando o que foi dito pela própria testemunha. Assim, o exame da prova oral, o testemunho da senhora Keila, é única com potencial de confirmar a alegação de captação ilícita de sufrágio. Impossível não considerá-la como frágil e duvidosa. Para ser válida e eficaz, a prova testemunhal tem que manter um liame positivo com outros elementos informativos ou indiciários existentes nos autos, formando um conjunto lógico e verossímil que não se observa, no caso em tela. Não há outros elementos de suporte para o único depoimento que foi acima transcrito que permitam conclusão diferente daquela a que chegou o juízo de origem. E eu cito aqui o que consta da Lei 13.165, no seu artigo 368-A, que diz textualmente que, abro aspas, a prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda de mandato. É o que diz o Código Eleitoral. Para melhor fundamentar aqui o meu voto, eu estou trazendo excerto de jurisprudência do TSE neste sentido e também trecho da manifestação ministerial, que também é no mesmo sentido em que estou votando. Passo, então, para o item B, que diz respeito à oferta de vantagem econômica à eleitora Ana Cláudia dos Santos. E aí, neste ponto, eu trago quais são as alegações da coligação, trago também o que foi contestado pelo senhor Ellison e também o que foi dito pelo candidato Adelmo Gonçalo Dias dos Santos, e então passo a análise de provas. Cumpre consignar que, a fim de comprovar os fatos narrados na exordial, a coligação representante colaciona apenas um boletim de ocorrência, realizado unilateralmente, sem qualquer outro elemento de prova que consubstancie a presente acusação. Em seu depoimento, a senhora Ana Cláudia disse o seguinte, eu vou ler alguns trechos do depoimento, que Cássio falou que ela votasse no vereador Placa e em Ellison, e a dívida dela seria quitada com Placa. Ela diz, então, que Cássio disse que levaria o vereador para a casa dela e que, então,
o vereador disse que depois eles conversariam. Pediram para tirar uma foto e ela tirou. Ocorre que, no dia seguinte, ela participou de uma caminhada do senhor Sandro. Isso chegou aos ouvidos do senhor Cássio, e então Cássio teria mandado áudios ameaçando ela e dizendo que, se ela não pagasse a dívida por bem, iria pagar por mal, e então o depoimento segue neste sentido. Como se vê, não se pode concluir com total segurança e clareza de que houve oferta de quitação da dívida da eleitora com o senhor Adelmo, desde que a mesma votasse no candidato a vereador e no seu candidato a prefeito. Também não há provas de ciência ou interferência dos então candidatos na alegada conduta de Cássio. Ainda que se reputem tais fatos como verdadeiros, não há qualquer tipo de elemento de prova da anuência ou do prévio conhecimento dos candidatos ora demandados acerca das tratativas, não sendo possível se extrair início mínimo da existência de compra de voto. Verifica-se que as provas produzidas nos autos, embora possam indicar indícios da prática de ilícito eleitoral, foram insuficientes para comprovar os fatos alegados, haja vista que carecem de robustez necessária para conduzir um decreto condenatório, e foi neste sentido também a conclusão do Ministério Público Eleitoral. Trago aqui um trecho do parecer. Em suma, as provas deixam dúvida se houve ou não a efetiva proposta de cooptação de votos, nos termos que foi delineado para a jurisprudência. O conjunto probatório precisa ser harmônico, robusto, para embasar e justificar a procedência de ação desta natureza, e também para fundamentar, eu trago aqui excerto de jurisprudência do TSE, em mais de um julgado. Então, pelos motivos expostos, eu me convenço da inexistência de prova da captação ilícita de sufrágio prevista no artigo 41A, que teria supostamente sido praticados pelos recorrentes. Vamos agora à alegação que possa ser enquadrada no abuso de poder econômico. A imputação aos ora recorridos estaria capitulada no artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64. Trago aqui fundamentos de lei, fundamentos também da doutrina a respeito da matéria, e feitas essas considerações para bem fundamentar o meu voto, eu passo à análise da conduta imputada. A coligação com a Força do Povo afirma que, em uma situação que teria ocorrido com o eleitor Adrian e Adelmo, eles teriam prestado informações à autoridade policial em um fato que teria ocorrido no dia 28 de setembro de 2024, pois Elmo teria notado uma movimentação estranha em uma residência e, suspeitando que ali estaria ocorrendo compra de votos, houve essa suspeita por parte deles. Então, tentaram se aproximar para filmar. E, a partir daí, quando Elmo tentou sair do local, teria sido agredido por Francisvaldo, que acertou sua cabeça com um pedaço de pau, e, depois disso, teria havido um tumulto que se seguiu com um veículo que foi conduzido para cima de pessoas que estavam no local, causando lesões que foram descritas aqui. Nos lembramos deste episódio, foi bastante acompanhado pela imprensa local, dada a gravidade e as circunstâncias da violência, e os representados se defendem, dizendo que, primeiro, não teria havido qualquer situação típica de abuso de poder econômico, e também justificando o ocorrido como tendo sido decorrente de uma confusão. E eu vejo que, no que diz respeito ao mérito que possa ser apreciado nesta causa, há razão aos recorridos. Como será demonstrado, o episódio em questão constituiu um verdadeiro tumulto, com troca de agressões físicas entre os integrantes da coligação
das coligações adversárias, que culminaram com o atropelamento de 2 pessoas durante uma visita da comitiva do candidato Ellison Laerte à residência de um eleitor conhecido por Zé Aleijado, cuja filha, a senhora Vilma dos Santos, é casada com um parente do candidato a vereador Landinho, da mesma coligação do candidato a prefeito representado. Todavia, tal conduta passa diante de uma situação típica de abuso de poder, seja político, seja econômico. Ao ser ouvida, a testemunha Vilma dos Santos esclareceu que pessoas ligadas ao candidato Sandro de Jesus, entraram na casa de seu pai sem autorização, pelo simples fato de o candidato Ellison ter sido convidado por seu pai para visitá-lo. Eu trago aqui um trecho razoavelmente extenso deste depoimento, que de fato vai relatando o que teria ocorrido, tentativa de entrada na casa indevida, com isso tumulto e inclusive com agressões à referida senhora, que estava em estado puerperal, amamentando, e situações bastante degradantes e constrangedoras. E corroborando esse depoimento, a testemunha Jucivan Guimarães da Silva também relatou que a confusão citada não teve viés de abuso econômico eleitoral, tendo em vista que se iniciou no momento em que o candidato Ellison entrou na residência de Zé Aleijado e foi seguido por 2 pessoas, funcionários da prefeitura, Dinho e o Naldinho, que entraram atrás para filmar sob o argumento de que estaria tendo uma compra de votos. Informou ainda a referida testemunha que estava acompanhando o candidato Ellison, tendo esclarecido que a confusão foi instaurada após a citada invasão à casa do Zé Aleijado, sendo que não presenciou nenhum tipo de compra de voto por parte do investigado, não tendo sequer mesmo tido tempo de apertar a mão do proprietário da casa, muito menos de pedir voto. Por fim, após a referida invasão, a discussão com as pessoas que invadiram a casa do eleitor, mais de 20 pessoas que são funcionários da Prefeitura de Cristinápolis, apareceram na rua, tendo inicialmente danificado o carro de Israel, que teve que arrastar o seu veículo, atropelando 2 pessoas no meio da multidão. Nesse mesmo sentido, foi o depoimento de José Oliveira da Rocha, que informou que, após chegar na casa de um eleitor, junto com o candidato Ellison, foi surpreendido com a invasão da casa por parte de pessoas ligadas ao candidato Sandro, que começaram a filmar sem motivo. Bem, de antemão, eu verifico que esses depoimentos, diferentemente do alegado pela coligação investigante, relatam fatos que dizem respeito a um clima beligerante entre os correligionários das coligações adversárias e que não são pertinentes à seara civil eleitoral, mas certamente podem ser tipificados em estatuto substantivo criminal. Foi essa a conclusão do juiz eleitoral em sua sentença. Circunstâncias bastante lamentáveis, animosidades que não se justificam, mais ainda na disputa democrática, mas nada disso pode ser capitulado como abuso de poder e muito menos no contexto de cassação eleitoral que se pretende. Para tanto, se exige densidade, indispensável existência nos autos de um conjunto probatório e harmônico capaz de conduzir à certeza de que as alegações trazidas teriam correlação com o ato eleitoral de suposta compra de voto ou algo do tipo. E não há qualquer, sequer alegação que possa levar a essa correlação lógica. Então, dessa forma, o abuso de poder econômico na campanha eleitoral, exige no mínimo que haja emprego excessivo de recursos em meio à realidade da disputa, visto que não há forma de criar receita que amolde o abuso de poder econômico a estes fatos que foram narrados, como premissa que foi exposta no recurso e também na petição inicial. Então, observo que não restou demonstrado o cometimento do ilícito eleitoral e nem houve conduta grave o suficiente para justificar a cassação dos mandatos recorridos. Com isso, eu estou conhecendo, negando provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Tiago. Como vota a desembargadora Ana Bernadette? Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana? Acompanho o relator. Doutora Dalquírio? Doutor Leonardo?
Acompanho o relator, presidente. Doutora Brígida. Com o relator. Doutor Aurélio. Acompanho o relator. Eu também acompanho a relatora o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e improvido nos termos do voto do relator. Obrigado, doutores. Obrigado, doutor Leonardo. Agora passa a funcionar a doutora Dalquia. Chama a julgamento o terceiro da pauta, o recurso eleitoral 0600-728, dígito 11/2024. A origem é Laranjeiras, a relatoria doutora Tatiana, recorrente Procuradoria Regional Eleitoral em Sergipe, recorridos Raíssa das Neves Cruz, Everton Santos, José Antônio dos Santos e Marcos Vinícius da Silva. Solicitou sustentação oral o Procurador Regional Eleitoral, a quem passa a palavra para o voto. Para sustentação oral. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais membros, servidores, advogados presentes. Trata-se de ação e investigação judicial eleitoral decorrente de fraude à cota de gênero. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, o Ministério Público tem adotado um padrão de análise de prova mais rigoroso, seguindo os parâmetros do Tribunal Superior Eleitoral, e até o momento, tem poucos casos, tem detectado que esse padrão de suficiência tem sido alcançado. Esse caso aqui é diferente. A sentença recorrida ela aplicou o princípio do indúbio pro sufrágio sobre o fundamento de que o conjunto seria insuficiente. A questão aqui é que a sentença ela se valeu desse princípio sem analisar detidamente os elementos de prova constante dos autos e sem fazer um confronto sobre as hipóteses em confronto, sem fazer uma análise analítica das hipóteses acusatória e defensiva. Como eu costumo dizer, esse tribunal tem se mostrado bastante cauteloso e a evitar cassações temerárias. Só que o Poder Judiciário, e aí eu falo também o Ministério Público, assim como tem que ser cauteloso em determinados casos, também não pode ser ingênuo em outros casos. Não pode se deixar se convencer por brocados de risco ao princípio democrático e adotar esse tipo de se salvar o sufrágio a qualquer custo. Esse caso aqui se verifica uma tripla convergência probatória, adequando-se à súmula 73 do TSE. A candidata teve apenas 5 votos, não teve absolutamente nenhuma movimentação financeira, não praticou atos de campanha, não há material de campanha detectado nos autos, e um aspecto interessante e que deve ser melhor explorado. Então, reiniciando a sessão, retorno a palavra ao Procurador Regional para retomar a sua sustentação oral. Retomando, então, além dos elementos objetivos, que é a baixa votação, a ausência absoluta de movimentação financeira e inexistência de atos de campanha, houve uma confissão gravada e documentada da candidata de que sua candidatura foi instrumentalizada pelo presidente do partido, e há um aspecto ainda mais relevante, que é o comportamento processual dos recorridos durante o processo, que não se dignaram a comparecer aos autos para contestar a versão apresentada pelo Ministério Público Federal, ou pelo Ministério Público Eleitoral. Isso é determinante, eu digo até no parecer, não pode se desconsiderar um elemento essencial determinante. A inércia de todos os investigados em apresentar uma versão alternativa dos fatos, em produzir provas que respaldassem tal versão. Citados, Raíssa, Everton, José Antônio e Marcos Vinícius deixaram de escorrer em albos prazos para contestação. E nada apresentaram porque contestasse os elementos objetivos trazidos pelo Ministério Público. Esse aspecto é essencial, porque quando se discute num processo versões, se não há uma versão alternativa e que a versão principal ela é corroborada por elementos probatórios, pode-se dizer que essa versão atingiu um alto grau de confirmação, ou seja, há prova robusta dessa tese. Porque não há versão alternativa, simplesmente a não ratificação judicial, inclusive desnecessária essa ratificação judicial desse depoimento judicial, porque nem mesmo os investigados tiveram interesse em produzir qualquer prova oral em audiência.
Então, na verdade, a não ratificação judicial decorre da inércia dos próprios requeridos, que não mostraram nenhuma intenção em contestar a versão trazida pelo Ministério Público, que está respaldada, como já dito, em múltiplas evidências. Assim, ao contrário do afirmado, as declarações da candidata Raíssa, embora produzidas na esfera administrativa, ingressaram nos autos mediante juntada formal, que é o que diz o Ministério Público. E confirmam, apenas confirmam todos aqueles elementos já trazidos na súmula do TSE. E eu adianto ainda mais, eu trago elementos adicionais. O registro foi no limite exato do percentual mínimo, ou seja, tinham 12 candidaturas, se registrou 4 só para cumprir mesmo o percentual. Essa concentração, ela não é comum, então você pode dizer que é um padrão sistêmico, que é característico de fraude institucional coordenada. Houve um recrutamento dirigido pelo partido, como o depoimento que ela trouxe. Há um caráter instrumental reconhecido pela própria candidata, que falou que não teve que ficou estática, ela usou esse termo lá, segundo o depoimento produzido perante o Ministério Público, ou seja, não fez nada de campanha, absolutamente nada. Você não tem a ausência total de um núcleo mínimo de atividade eleitoral. Então, há como se dizer, como já dito, não há versão plausível, não há versão alternativa apresentada, então há como se dizer que há, sim, uma hipótese claramente demonstrada de que houve fraude à cota de gênero, especialmente porque é dispensado esse concílio, esse conluio para essa fraude, bastando que haja um desvio da finalidade da norma, que é garantir e estimular a presença da mulher nas eleições. Então, por conta disso, o Ministério Público pede que seja provido o recurso do Ministério Público Eleitoral, da Promotoria Eleitoral, para julgar procedente a ação de investigação eleitoral ajuizada. Com a palavra, a doutora Tatiana, para o voto. Boa tarde, excelentíssimo presidente deste tribunal, doutor Diógenes. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais membros desta corte. Cumprimento o representante do Ministério Público, doutor Rômulo, e já parabenizo pela brilhante sustentação. Cuida-se de recurso eleitoral apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, por intermédio da Promotoria Eleitoral Oficiante na 13ª Zona Eleitoral de Sergipe, em face da sentença proferida por aquele juízo, que rejeitou os pedidos em ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada em desfavor de Raíssa das Neves Cruz, Everton Souza Santos, José Antônio dos Santos e Marcos Vinícius da Silva Bastos, por suposta fraude à cota de gênero no âmbito das eleições de 2024, no município de Laranjeiras, pelo partido Avante, para atender formalmente ao percentual mínimo exigido por lei nas candidaturas proporcionais. O recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, e estão presentes os demais requisitos formais de admissibilidade. Diante da inexistência de questões preliminares, passo ao exame do mérito da causa. Em primeiro lugar, cumpre asseverar que a cota de gênero, instituto esculpido no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, constitui a obrigação de o partido garantir ao menos o percentual de 30% das candidaturas nos cargos proporcionais para cada gênero. Para combater eventuais fraudes a essa norma, a jurisprudência do TSE tem admitido o ajuizamento tanto de ação de impugnação de mandato eletivo, como também de ação de investigação judicial eleitoral, conforme os precedentes que colacionem meu voto. Ainda de acordo com a jurisprudência do TSE, destaca-se que é reconhecida a fraude de gênero quando devidamente comprovadas circunstâncias que permitam concluir que houve registro de candidaturas inviáveis com o único propósito de atender formalmente à cota de gênero, consoante se extrai do julgado que colaciona em meu voto da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Em conformidade com o entendimento firmado pelo TSE, o reconhecimento da fraude de gênero implica a desconstituição do registro e a anulação dos votos atribuídos a todos os candidatos do partido. Isso porque o registro de candidaturas fictícias, unicamente para preencher a cota de gênero, vai de encontro às finalidades da política afirmativa, ensejando uma falsa competição pelo voto popular. Assim, uma vez configurado o ilícito, devem ser cassados os registros ou diplomas de todos os candidatos ou candidatas
que compuserem a chapa, independentemente de prova de sua participação ou anuência no evento fraudulento. Trago ainda a jurisprudência de recurso especial da relatoria do ministro Jorge Mussi. Ressalta-se que esse entendimento jurisprudencial do TSE encontra-se materializado na Resolução 23.609 de 2019, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatas e candidatos para as eleições. Convém ainda destacar que esse entendimento do TSE foi questionado em sede de ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF, com fundamento na teoria do impacto desproporcional. Porém, o STF concluiu ser constitucional a regra prevista no artigo 20, parágrafo 5º da Resolução 23.609 de 2019 do TSE, incluído pela Resolução 23.675 de 2021, que estabelece de modo claro e inequívoco que a constatação de fraude às cotas de gênero acarretará a anulação de todo o DRAP e a cassação de diplomas ou mandatos de todas as candidatas e de todos os candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de sua participação, ciência ou anuência. No referido julgamento, a Suprema Corte destacou que, mesmo com as políticas afirmativas até então implementadas, o cenário de desequilíbrio entre homens e mulheres ainda se mostra muito acentuado. E, nesse aspecto, o ato de fraudar a cota de gênero por meio do lançamento fictício de candidaturas femininas materializa a conduta transgressora da cidadania, do pluralismo político, da isonomia, além de, ironicamente, subverter uma política pública criada pelos próprios membros eleitos dos partidos políticos. Nesse toar, o STF destacou que a cota de gênero é ato de extrema gravidade, pois tem efeito drástico e perverso na legitimidade, na normalidade e na lisura das eleições, bem como na formação da vontade do eleitorado, porquanto permite às agremiações partidárias lançarem um número maior de candidatos sem o percentual mínimo estipulado em lei, elevando assim o quociente partidário e, consequentemente, o número de cadeiras alcançadas. Demais disso, considerou que a anulação de todos os votos atribuídos ao partido no qual se verificou a fraude mostra-se proporcional em relação à dinâmica do processo eleitoral, uma vez que a análise da cota de gênero é feita no DRAP, que, por sua vez, precede ao registro de candidatura. Nesse passo, se reconhecido que uma candidatura feminina registrada era fictícia, ou seja, nasceu irregular, a consequência deve necessariamente ser a desconstituição do DRAP e, por conseguinte, das candidaturas a ele vinculadas. Após esse julgamento no STF, percebe-se que o TSE recrudesceu ainda mais o rigor no combate à fraude na cota de gênero, incluindo na resolução número 23.735 de 2024, que dispõe sobre os ilícitos eleitorais, dispositivo específico acerca desse tema. Trago colacionado o artigo, que é o artigo 8º. Indo além, considerando a importância da matéria, o TSE aprovou o verbete número 73 de sua súmula em 16/5 de 2024 a respeito do tema. Estabelecidas as premissas legais e jurisprudenciais, voltando-se o olhar ao caso dos autos, a controvérsia cinge-se em verificar se a candidatura feminina de Raíssa das Neves Cruz, lançada pelo Avante para o cargo de vereador do município de Laranjeiras nas eleições de 2024, ocorreu de forma meramente fictícia em desrespeito ao comando normativo do artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Na espécie, resta incontroverso nos autos que o partido Avante teve seu DRAP proporcional deferidos pelo juízo da 13ª Zona Eleitoral, tendo sido aferido, na ocasião, o preenchimento do percentual por gênero exigido por lei, uma vez que a agremiação concorreu com 8 candidatos do gênero masculino e com 4 candidatas do gênero feminino, totalizando 12 candidaturas, de modo que o percentual legal exigido foi plenamente atendido.
Ocorre que, segundo consta da exordial, a candidatura feminina de Raíssa das Neves Cruz teria sido formalizada de forma meramente fictícia, com o intuito de apenas recompor o percentual obrigatório fixado em lei, sem que os envolvidos na suposta fraude viabilizassem sua efetiva participação no pleito. Valendo-me, pois, da norma positivada no artigo 8º da Resolução 23.735 de 2024 do TSE e dos critérios balizadores contidos na súmula 73 do TSE, passo a analisar as circunstâncias fáticas atreladas à referida candidata à luz das provas carreadas aos autos. De início, registre-se que os então investigados não apresentaram defesa e não compareceram à audiência de instrução e julgamento, conforme certidões de IDs 12027405 e 12027421, bem como não houve a apresentação de contrarrazões pelos recorridos, certidão de ID 12027432. No caso em tela, no que tange a candidata Raíssa das Neves Cruz, depreende-se que, de fato, a candidata apresentou votação inexpressiva, 5 votos nas eleições, e que, quanto às contas de campanha, verifica-se que foram julgadas como não prestadas. Processo número 0600.520, 27, 2024, 6, 25.0013. Outro sim, não há nos autos fatos que permitam concluir que houve a desistência tácita da representada em meio à disputa eleitoral. Ao contrário, há indícios contundentes de que o desejo de concorrer, na verdade, jamais existiu, conforme se evidencia nas suas declarações prestadas em procedimento preparatório eleitoral ID 12027396. Transcrevo a fala. Disse que foi candidata pelo Avante ao cargo de vereadora, cujo processo foi aleatório, haja vista que não procurou ninguém para lhe colocar no partido como candidata, que o presidente do partido, Everton Souza Santos, foi quem lhe procurou na sua residência e lhe fez a proposta, ao qual se deu muito antes da convenção. Em relação à proposta, disse que Everton afirmou que iriam meter a cara para ganhar, pois a candidata tinha referência por ser mulher trans, grupo este que está ganhando espaço no mundo da política, que participou da convenção. Quanto ao seu processo de campanha, afirmou que não recebeu recurso ao material de campanha e publicidade, santinhos e praguinhas, razão esta que a fez permanecer estática, ou seja, sem realizar efetivamente sua campanha. Que obteve 5 votos, disse que não auxiliou no tocante a pedir voto para outro candidato, disse que o partido sinalizou que iria disponibilizar material de campanha, todavia nada foi entregue, que não passou de promessa. Nesta ambiência, verifique-se ainda a ausência de atos efetivos de campanha. A então candidata confirmou que permaneceu estática, não recebeu material de campanha e não realizou efetivamente sua campanha. Declaração essa em harmonia com a ausência de gastos. Por tudo que os autos consta, restou evidenciado que o Partido Avante, através dos dirigentes de seu Diretório Municipal de Laranjeiras, sabia que a candidatura de Raíssa das Neves Cruz era fictícia e tinha por finalidade burlar a legislação eleitoral quanto ao preenchimento da cota de gênero. Se não, vejamos. O representado Everton Souza Santos, ora recorrido, presidente da Comissão Executiva Municipal Provisória do Avante, contribuiu para a fraude, considerando que dirigiu a convenção partidária realizada para a escolha dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, avalizando a indicação do nome da candidata fictícia. Ainda pior, foi quem comunicou à eleitora o lançamento de sua suposta candidatura, promovendo verdadeira busca ativa em relação à eleitora para a composição da cota mínima exigida. B. Os representantes José Antônio dos Santos, vice-presidente, Marcos Vinícius da Silva Bastos, secretário interino, ora recorridos, aderiram ao ato de indicação de Raíssa das Neves Cruz, ajudando a aprovar em convenção a candidatura da mesma, sabendo que ela serviria tão somente para compor a cota de gênero no seu menor limite possível, servindo tão somente como candidata laranja.
Ademais, como os dirigentes do partido Avante não apresentaram defesa, não compareceram à audiência de instrução e julgamento, bem como não apresentaram contrarrazões ao recurso interposto, restou inviabilizada qualquer alegação ou comprovação de que não tinham conhecimento da candidatura fictícia de Raíssa das Neves Cruz e que teriam agido de boa-fé. Nesse sentido, não restaram controvertidos nos autos a produção probatória levada a efeito pelo órgão ministerial. A súmula 73 do TSE prevê que o reconhecimento do ilícito acarretará a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de ação de investigação judicial eleitoral. Conforme demonstrado, é o caso dos dirigentes do partido Avante. Tomo como base as provas carreadas nos autos, bem como a jurisprudência que firmou o entendimento de que, para a comprovação do propósito de burlar a norma que estabelece a cota de gênero para candidaturas femininas, é suficiente a coexistência de 3 circunstâncias incontroversas. Primeiro, obtenção de votação zerada ou ínfima. Segundo, ausência de movimentação financeira relevante ou prestação de conta zerada ou padronizada. E terceiro, inexistência de atos efetivos de campanha, ausentes ainda indícios de versar o caso sobre desistência tácita da competição. Na hipótese dos autos, colhem-se da moldura fática circunstâncias persuasivas da prática de fraude à cota de gênero no DRAP do Partido Avante, nas eleições proporcionais de 2024 no município de Laranjeiras, relativamente à candidatura de Raíssa das Neves Cruz, a saber, primeiro, votação inexpressiva; segundo, não comprovação processualmente legítima de atos efetivos de campanha; e terceiro, ausência de movimentação de recursos financeiros. Desse modo, diante de tais pressupostos, depreende-se que a candidatura da representada Raíssa das Neves Cruz não foi requerida com a real intenção de disputar o pleito eleitoral, mas foi manejada artificiosamente com o fim de burlar a Lei Geral das Eleições, notadamente o disposto em seu artigo 10, parágrafo 3º. Ao assim procederem, resta patente que a candidatura fictícia e a respectiva agremiação partidária agiram em fraude, violando o poder político confiado pelo mencionado dispositivo legal. Trago em meu voto entendimento dessa Corte no voto da relatoria da desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva. E ainda da relatoria do atual presidente, desembargador Dr. Diógenes Barreto. Consoante pontuado pelo douto Procurador Regional Eleitoral, em seu parecer de ID 12050145, que colaciona ao meu voto, de rigor, portanto, que o desrespeito à lei eleitoral seja coibida nos termos da Lei Complementar número 64 de 1990, com a cassação do respectivo demonstrativo de regularidade de atos partidários, bem como as candidaturas a partir dele lançadas. Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao presente recurso, no sentido de reformar a sentença recorrida e julgar procedente a presente ação de investigação judicial eleitoral, com as seguintes determinações em referência à súmula 73 do TSE. A. Cassação do demonstrativo de regularidade de atos partidários do Republicanos DRAP do Partido Avante, com a anulação dos votos recebidos por todos os seus candidatos e a cassação dos diplomas dos eleitos e suplentes. B. Recálculo dos quocientes eleitorais e partidário e a redistribuição das cadeiras legislativas entre os demais partidos e candidatos. C. Declaração de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos de Raíssa das Neves Cruz e dos dirigentes do Partido Avante, Everton Souza Santos, presidente da Comissão Executiva Municipal Provisória, José Antônio dos Santos, vice-presidente, e Marcos Vinícius da Silva Bastos, secretário interino, nos termos do artigo 22
inciso 14 da Lei Complementar número 64 de 90, assegurando-se a rigidez do processo eleitoral e a efetividade da participação política feminina. Por fim, determina a imediata execução do julgado, promovendo-se todas as providências determinadas nas alíneas A, B e C do dispositivo desta decisão, conforme a autorização legislativa e entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Tatiana. Como vota a desembargadora Ana Bernadette? Com a relatora, presidente. Doutor Tiago. Também acompanho a relatora. Doutora Dalquíria. Também acompanho a relatora, presidente. Doutora Brígida. Acompanho a relatora, tendo em vista que esse processo, diferente de tantos outros que nós já julgamos, a prova é robusta no sentido do reconhecimento da candidatura fictícia. Eu só queria registrar isso, porque esse é diferente daquilo que a gente vem julgando em razão da prova apresentada. Doutor Aurélio. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora, mas dizendo que essa é uma laranja chapada. Isso, dos que nós apreciamos até agora, está bem claro, não há nenhuma dúvida. Inclusive, eu acho até imoral da forma que foi feita. Utilizar a luta das mulheres trans como um oportunismo político, não para proteger a política em relação a elas. E também porque fraude não casa com democracia. Fraude casa com ditadura. Portanto, eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido, provido, no sentido de reformar a sentença recorrida, julgar procedente a apresentação de investigação judicial com as determinações constantes do voto da relatora. Chama a julgamento o mandado de segurança civil 0600-156 de 60 de 2025, origem Tobias Barreto, relatoria desembargadora Ana Bernadette, impetrante Partido Liberal, Diretório Municipal de Tobias Barreto, autoridade apontada como autora, juiz da 23ª Zona Eleitoral de Sergipe. Com a palavra, desembargadora Ana Bernadette para o voto. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem saúdo os demais integrantes desta corte, serventuários da casa, ilustres representantes do Ministério Público, eu digo meu voto que o Diretório Municipal do Partido Liberal em Tobias Barreto impetrou o presente mandado de segurança com pedido liminar contra ato da juíza da 23ª Zona Eleitoral, Tobias Barreto, que acolheu a alegação de litispendência parcial formulada em AIGE, extinguindo parcialmente o feito sem resolução do mérito, mediante o não recebimento da petição inicial quanto aos seus tópicos 1.5 e 1.6. Antes de ingressar na análise das questões trazidas na inicial da impetração, cumpre examinar a questão de ordem suscitada nos autos. Conforme relatado na véspera do julgamento do feito, o primeiro demandado na AIGE originária, Adilson de Jesus Santos, suscitou questão de ordem, alegando falta de legitimidade do impetrante, visto que ele não seria parte naquela ação, mas apenas assistente simples, e requerendo o seu ingresso, o ingresso de Adilson de Jesus Santos, no presente feito, na qualidade de terceiro interessado. Então, seria duas questões: a ilegitimidade do impetrante, porquanto se trata de assistente simples, e ele requerendo o seu ingresso no feito na qualidade de terceiro interessado. O impetrante defendeu a sua legitimidade e a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo indeferimento do pedido de ingresso como terceiro interessado, formulado por Adilson de Jesus Santos, alegando incompatibilidade do Instituto da Assistência com o rito do mandado de segurança. Eu digo que razão assiste a Procuradoria, pois, embora não se desconheça que o pedido de intervenção de terceiro já foi acolhido por esta Corte, é pacífico o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do STJ e de diversos TREs, no sentido de que é incabível a intervenção de terceiros no processo de mandado de segurança. Trago aqui diversas jurisprudências do Supremo, como eu disse, do STJ, no sentido de que o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiro nos termos do artigo 24 da Lei 12.016,
de 2009. E concluo, portanto, dizendo que, considerando o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a falta de previsão legislativa e a natureza especial do rito do mandado de segurança, que demanda celeridade e prova pré-constituída, em harmonia com o parecer ministerial, eu voto no sentido de indeferir o pedido de intervenção de terceiro formulado por Adilson de Jesus Santos. Cabe a nós, portanto, agora a análise do mandado de segurança. Superada esta questão, há que se avançar na análise do mandado de segurança. Repito, conforme relatado nos presentes autos, foi deferido o pedido liminar e determinada a suspensão da realização da audiência agendada na AIGE até o julgamento de mérito do presente mandamos. No dia 25 de novembro de 2025, entretanto, o julgamento foi convertido em diligência para fins de intimação do impetrante e remessa ao Ministério Público Eleitoral para se manifestar com relação à questão de ordem proposto pelo primeiro investigado na referida AGE, que consiste na legitimidade do impetrante na condição de assistente simples. Eu digo que nesta AGE foram, em razão de outras decisões proferidas nesta AGE, este tribunal, esta corte, não conheceu dos recursos interpostos pelo partido municipal, pelo órgão municipal do Partido Liberal, que estava na AIGE, está na AIGE na condição de assistente simples, sob o fundamento de que é inadmissível a interposição de recurso autônomo por assistente simples, quando a parte assistida não manifesta inconformismo com a sentença, por ausência de legitimidade recursal decorrente da natureza acessória da assistência simples. Digo que, no âmbito da AIGE, o juiz federal proferiu decisões excluindo o órgão municipal do Partido Liberal do polo ativo do feito, que foi assumido pelo Ministério Público Eleitoral, e deferiu seu ingresso na qualidade de assistente simples por perda de validade da respectiva direção partidária. O Ministério Público Eleitoral, é importante registrar, titular do polo ativo, portanto, naquele processo, manifestou conhecimento da marcação de audiência e não explicitou qualquer divergência quanto à sua realização no dia 22 de julho de 2026, nem tampouco se manifestou contra a exclusão dos itens 1.5 e 1.6 do rol das causas de pedido da AIGE. Observa-se que, quando do julgamento dos precedentes acima, esta Corte entendeu que a assistência simples permite uma atuação meramente acessória, não admitindo o exercício de iniciativa recursal autônoma quando ausente manifestação da parte principal. Tal compreensão, por identidade de razão, se aplica aqui ao mandado de segurança, o qual também constitui um meio de insurgência contra a decisão judicial, embora exercido em outra base processual. Assim, considerando que o impetrante figura na condição de assistente simples no processo de origem, resta caracterizada a ausência de legitimidade ativa para a defesa do direito, cuja tutela se pretende no presente writ. Com essas considerações, as demais que eu trago no meu voto, eu estou votando, presidente, no sentido de indeferir o pedido de intervenção de terceiro e, de ofício, denegar a segurança pleiteada, revogando a liminar já concedida, em razão da ausência de legitimidade ativa do Diretório Municipal do Partido Liberal. Justifico que estou enfrentando aqui o mandado de segurança para denegar, porque eu já havia analisado aqui a liminar, inclusive deferindo a liminar. Por essa razão é que eu estou no mérito denegando a segurança. É como eu voto, presidente. Como vota, doutor Tiago? Voto com a relatora. Doutora Tatiana? Acompanha a relatora. Doutora Dalpíria? Também acompanho a relatora. Doutora Brígida? Com a relatora. Doutor Aurélio? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado. Por unanimidade, o tribunal indeferiu o pedido de intervenção de terceiro e, de ofício, denegou a segurança pleiteada, revogando a liminar já concedida, em razão da ausência de legitimidade ativa do Diretório Municipal do Partido Liberal. Tudo nos termos do voto da relatora. Chama a julgamento o segundo da pauta, o recurso eleitoral 0600-393-65-2024, a origem São Cristóvão, a relatoria doutora Tatiana, recorrente Juvenal Francisco da Silva Júnior. Com a palavra a doutora Tatiana para o voto. Renovo os cumprimentos. Por se tratar de matéria
reiterada nessa corte, eu vou pedir licença para fazer a leitura da ementa e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Eleições de 2024, recurso eleitoral, prestação de contas de campanha, omissão de despesa com serviços advocatícios, despesas custeadas com FEFEC sem comprovação idônea, recebimento de recursos de fonte vedada, irregularidades graves, impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, contas desaprovadas, recurso conhecido e desprovido. Trata-se de prestação de contas de campanha referentes às eleições municipais de 2024, apresentadas por candidato ao cargo de vereador, julgadas desaprovadas pelo juiz eleitoral, com fundamento no artigo 30, inciso 3 da Lei 9.504, combinado com o artigo 74.3 da Resolução 23.607 de 2019 do TSE. A decisão de primeiro grau baseou-se na constatação de irregularidades consistentes na omissão de despesas com serviços advocatícios, na indevida comprovação de despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e no recebimento de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de fonte vedada. A interposição de recurso eleitoral no qual o recorrente pugna pela aprovação das contas com ressalva sob o argumento de que as falhas seriam formais, de pequena monta e passíveis de mitigação pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral veio pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Eu trago nas minhas razões de decidir que as despesas com serviços advocatícios, embora excluídas do limite de gastos de campanhas, qualificam-se como gastos eleitorais e estão sujeitas a registro na prestação de contas, nos termos dos artigos 20 e 35, parágrafo 3º, da Resolução do TSE 23.607 de 2019. A inexistência de qualquer informação ou documento que demonstre a origem dos recursos utilizados para o custeio dos serviços advocatícios configura omissão de receita e despesa, em afronta aos artigos 25, 53.1, a linha D, e 58.3 da Resolução 23.607 de 2019, comprometendo a transparência e a fiscalização das contas. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a omissão de despesas inviabiliza o efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, constituindo irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação. No tocante às despesas custeadas com recursos do FEFEC, a Resolução 23.607 de 2019 do TSE exige a apresentação de documentação idônea e detalhada que comprove a efetiva prestação dos serviços ou entregas dos produtos, bem como a vinculação com os atos de campanha, conforme artigos 35, parágrafo 12, 60 e 64, parágrafo 5º. A apresentação de contrato genérico, desacompanhado de elementos mínimos de comprovação da execução do serviço, dos locais, do período de trabalho e da justificativa do preço contratado, não atende às exigências normativas, inviabilizando a fiscalização da regularidade do gasto público. Quanto ao recebimento de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de partido diverso, o artigo 17, parágrafo 2º e 2º-A da Resolução 23.607 de 2019, veda o repasse de recursos do FEFEC entre candidatos não pertencentes ao mesmo partido, federação ou coligação na eleição proporcional, caracterizando irregularidade grave e fonte vedada. A jurisprudência do TSE consolidou o entendimento de que o repasse de recursos do FEFEC a candidato proporcional filiado a partido diverso constitui doação de fonte vedada, ainda que exista coligação para o cargo majoritário. As irregularidades apuradas, consideradas em conjunto, representam um percentual expressivo dos recursos arrecadados e das despesas realizadas na campanha, comprometendo a confiabilidade das contas. A presença de omissão de despesas, utilização irregular de recursos públicos e recebimento de fonte vedada afasta por si só a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral.
Dessa forma, conheço o recurso e julgo pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas de campanha do recorrente com as determinações legais dela decorrentes. Trago como tese de julgamento a omissão de despesas com serviços advocatícios, a ausência de comprovação idônea de despesas custeadas com recursos do FEFEC e o recebimento de recursos provenientes de fonte vedada, configuram irregularidades graves que comprometem a transparência e a confiabilidade da prestação de contas, afastam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e conduzem à desaprovação das contas. É como voto, presidente. Com voto, desembargadora Bernadette. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Tiago. Com a relatora. Doutora Dalqueira. Também acompanho a relatora, presidente. Doutora Brígida. Com a relatora. Doutor Aurélio. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e improvido os termos do voto da relatora. Chama a julgamento, quarto na pauta, recurso eleitoral 06.090, disto ano de 2024, a origem é Barros Coqueiro. A relatoria é do doutor Tiago, o recorrente é o Diretório Municipal de Barros Coqueiros. Com a palavra do doutor Tiago para o voto. Bem, senhor presidente, considerando que se trata de matéria de menor complexidade, eu peço licença para fazer a exposição da ementa, me colocando à disposição de vossas excelências para eventuais esclarecimentos. O recurso foi interposto pelo Diretório Municipal do Partido contra a sentença que desaprovou as suas contas anuais do exercício 2023. A decisão recorrida fundamentou a desaprovação na inconsistência da declaração de ausência de movimentação de recursos, cotejada com a emissão de recibo eleitoral de doação no valor de R$50 mil, bem como na ausência de apresentação de extratos bancários da conta partidária. O recorrente sustentou que não houve movimentação financeira no exercício 2023, alegando que o recibo questionado referia-se à doação realizada no ano 2020, no contexto das eleições municipais, e que teriam sido prestados os esclarecimentos necessários com a juntada de documentos, pugnando pela aprovação das contas com ressalvas. Passo logo às razões de decidir, fazendo referência aqui à importância das contas bem prestadas, e no tocante à suposta doação registrada no SPCA, verificou-se que o recibo eleitoral identificado corresponde à doação declarada nas eleições municipais de 2020, inclusive com a coincidência de valor e data, evidenciando erro material no procedimento de informações relativas à prestação de contas de 2023. Demonstrada a inexistência de ingresso de recurso no exercício financeiro em análise, a inconsistência relacionada ao recibo eleitoral não se revela suficiente por si só para comprometer a confiabilidade das contas, devendo ser tratada como falha meramente formal, passível de anotação de ressalva. Diversamente, a ausência de extratos bancários que abranjam todo o período do exercício financeiro de 2023 configura irregularidade grave, uma vez que tais documentos constituem peças obrigatórias na prestação de contas, inclusive nos casos de inexistência de movimentação financeira. A exigência de apresentação dos extratos bancários decorre do dever legal de permitir o efetivo controle pela Justiça Eleitoral, não sendo suprida por mera declaração do partido ou por extratos referentes a exercício financeiro diverso. A falha, consistente na ausência de extratos bancários, inviabiliza o exame contábil da prestação, comprometendo sua transparência e regularidade, razão pela qual é considerada insanável e suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Então, diante da gravidade da irregularidade remanescente, mostra-se inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que afastada a inconsistência relativa ao recibo eleitoral. Então, eu estou conhecendo e não provendo o recurso, mas afastando a inconsistência referente ao recibo eleitoral equivocadamente lançado, mantendo-se a desaprovação das contas anuais do Diretório Municipal relativas ao exercício financeiro de 2023 em razão da ausência da apresentação de extratos bancários. É como voto, senhor presidente. Um voto para a dona Bernadette. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Acompanho o relator. Doutora Dalqueira. Acompanho o relator. Doutora Brígida. Com o relator. Doutor Aurélio. Com a relatora. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso conhecido e improvido, tudo nos termos do voto do relator. Chama a julgamento o sexto da pauta, o recurso eleitoral 0600-384, distrito 6 de 2024, a origem é São Cristóvão, a relatoria da doutora Brista,
recorrente Adiel Benício Salles. Com a palavra, doutora Brisa, para o voto. Boa tarde a todos, renovo os cumprimentos. Trata-se aqui de questão muito simples, razão pela qual eu farei uma leitura da ementa e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024 contra a sentença do juízo da 21ª Zona Eleitoral que desaprovou as contas de campanha com fundamento no artigo 33 da Lei 9.504 e no artigo 74.3 da Resolução 23.607 do TSE. A prestação de contas foi apresentada pelo rito simplificado, com declaração de receitas no valor de R$ 5.000, integralmente oriundas do FEFEC, além de R$ 125,50 a título de receita estimável em dinheiro e despesas no mesmo montante, sem sobra de campanha. Após análise técnica, foram apontadas irregularidades, dentre elas o possível recebimento de doação estimável de fonte vedada e a ausência de registro e comprovação de despesas com serviços advocatícios. O juízo de origem considerou sanada a irregularidade relativa à doação estimável em razão do prévio recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, mas desaprovou as contas em virtude da omissão de informações sobre o custeio dos serviços advocatícios. No recurso, o candidato pleiteia a reforma da sentença com a aprovação das contas com ressalvas. Nas minhas razões de decidir, eu digo que a prestação de contas tem por finalidade assegurar a transparência, a fiscalização e a rigidez da movimentação financeira de campanha. As despesas com serviços advocatícios, embora excluídas do limite de gastos de campanha, constituem gastos eleitorais e devem ter sua origem de custeio esclarecida, conforme aqui a resolução do TSE 23.607. No caso concreto, não houve nenhum esclarecimento ou comprovação acerca da origem dos recursos utilizados para o pagamento dos serviços advocatícios, não sendo possível qualificar a falha como meramente formal. A irregularidade relativa ao recebimento de doação estimável de fonte vedada foi tratada como mera ressalva pelo juízo de origem em razão do prévio recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, não sendo objeto do recurso e restando inviabilizada a reforma para pior. Inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a omissão de despesas com serviços advocatícios compromete a confiabilidade das contas, conforme entendimento reiterado do TSE e dessa Corte Regional. Por essa razão, eu conheço do recurso e tenho como desprovido para manter a sentença que desaprovou as contas de campanha do recorrente. É como voto. Como voto, a desembargadora Ana Bernardes. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Tiago. Também acompanho. Doutora Tatiana. Acompanha a relatora. Doutora Dalquíria. Relatora, presidente. Doutor Aurélio. Acompanha a relatora, Eu presidente. também acompanho a relatora e proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e improvido nos termos do voto da relatora. Chamo para julgamento em bloco, chamado bloco 1, são 2 processos administrativos. O 7º da pauta, processo administrativo 06.246 de 68 de 2025, origem Aracaju, interessado é o juiz da 1ª Zona Eleitoral, que pede a renovação do servidor Igor Rafael Nascimento Lima. E o 8º da pauta, o processo administrativo 06.255, dígito 30, de 2025, a origem Neópolis, e trata-se do pedido de renovação da servidora Wilma Anchieta Santos, e o interessado, o solicitante, é o juiz da 15ª Zona Eleitoral de Neópolis. Esses processos de renovação, eles estão de acordo com a resolução 23.523 de 2017, portanto, o voto da presidência é no sentido de deferimento dos pedidos. Há divergência? Não, por unanimidade foram deferidos os pedidos de renovação da requisição dos referidos servidores. Bem, agora é a despedida da doutora Tatiana. Doutora Tatiana, que não a conhecia, e como o doutor Edson falou,
com esse sotaque, realmente, sentada lá na sala, e o pessoal dizendo, ela tem um sotaque assim de mineira. Eu disse, mas é mineira? Eu disse, mas eu não conheço assim, nenhum advogado mineira. Eu não tinha trabalhado com a doutora Tatiana. Não, tá, ela quer falar com o senhor, tá. Aí ela falou comigo, eu disse, tudo bem. Mas ela tinha um amigo que já tinha pedido lá do tribunal. Eu disse, não, você conhece? Conheço. Eu disse, tá. Aí eu conversei com a doutora Tatiana, então, vamos voltar. E a doutora Tatiana, não. E ela foi uma coisa boa quando chegou para trabalhar. Porque depois a gente também não se encontrou, não teve mais. Quando ela assumiu aqui, em questões complicadas, ela ficou nervosa do início, mas chega aqui numa situação realmente meio complicada, era um impedimento. Eu não me lembro de Breno, se eu não me engano. Breno. E aí deu um show, né? Porque chegando no primeiro dia, um problema, e ela se saiu muito bem. E nesse tempo que está conosco aqui, ela tem mostrado dedicação, competência, estuda, chega aqui, quando não tem dificuldade, ela pergunta, ela questiona, e o que isso é bom. Nesse pedido de renovação dela agora, que já está no TSE, não precisou de padrinho, ela já conquistou os votos, porque as referências que chegaram lá, todo mundo perguntava, e Tatiana, como é que ela está? Todo mundo, só elogios, todos nós, doutora Ana Bernadette, Ana Lúcia, todos, Alquire, todos trabalharam com você aqui, sempre deram boas referências. Então, doutora Tatiana, tudo que a senhora está fazendo agora conquista. Talvez no futuro também venha para a titularidade, porque é um trabalho que você fez, que você está colhendo os frutos agora. Portanto, é uma pena que eu também, daqui a 13 dias, também estou saindo, 18, não? Mas a senhora pode ter certeza que cumpriu o seu dever com humildade, honestidade, sendo sempre fiel ao que você pensa, mas também discutindo com o colegiado, às vezes, mesmo quando você tinha dúvida, que queria uma posição, mas sabia que o colegiado todo ia, você fazia sua... Diz que, olha, é o princípio da colegialidade, e mantinha sua posição, mas acompanhava. Então, seja feliz nessa sua breve descanso e que no futuro, não tão distante, a senhora retorne a casa. Eu agradeço. Peraí, você vai ser a última. Você é a última para falar, vai agradecer tudo de vez. Eu vou iniciar também a fala, porque eu repito aqui, eu sei que se tratam de cavalheiros e eu inicio aqui com a fala das mulheres, mas reforço aqui todas as palavras da doutora Tatiana, que já foram carinhosamente ditas pelo nosso presidente, e eu não saberia repetir, porque eu sou péssima de memória, mas tem uma frase de Saint-Exupéry que diz que ninguém passa nas nossas vidas e passa só, sempre deixa um pouco de algo e leva um pouco de nós. Na verdade, essa é a essência da frase, não a literalidade da frase. E é exatamente isso. Eu sempre digo que viver em colegiado é um crescimento coletivo, é uma construção coletiva, e é isso que a gente faz aqui rotineiramente, é crescer junto. E tenho certeza que aí com a sua breve partida, a senhora vai levar um pouco da gente, nem que seja da nossa amizade, da nossa cordialidade, mas vai deixar um legado que é um legado muito grande, um legado de uma demonstração de ética, de competência, de profissionalismo, isso que o doutor Diógenes colocou. A senhora chegou com muita humildade, e isso é uma qualidade muito grande, muita disposição para aprender, sabendo se aconselhar sempre aqui, eu ia conversando com o doutor Tiago, com a doutora Brígida, enfim, sempre disposta a aprender, mostrando sua posição, seu posicionamento, mas também cedendo às opiniões já afirmadas aqui pelo colegiado, e é nesse sentido que eu digo que essa convivência é sempre uma construção coletiva. Então, eu só tenho o que aqui parabenizar a senhora por essa caminhada, por tudo que a senhora demonstrou aqui nessa sua trajetória, repito, de competência, de urbanidade, de profissionalismo, uma forma muito gentil, sempre muito fluida de conviver, e lhe desejar felicidade nessa nova trajetória, que estejamos em breve
né, juntos novamente. Eu já externei aqui inicialmente que eu fiquei até o último segundo do segundo tempo pelo carinho, pela afeição e porque eu não queria ir embora no dia de hoje sem dizer qualquer coisa e sem poder dar meu abraço carinhoso também, mas eu já tinha até me justificado com o presidente que eu tenho um compromisso agora e vou ter que me ausentar, mas eu tenho certeza que aí os colegas vão suprir aqui o meu abraço carinhoso e que amanhã a gente vai estar aqui juntos novamente, né, e eu vou poder fazê-lo aqui pessoalmente. Presidente, peço licença aqui para me ausentar, né, já justificado. Bem, tem médico. Isso. Boa tarde aí a todos. Eu queria também dirigir algumas palavrinhas à Tati, me permita chamá-la dessa forma, porque já conheço a doutora Tati antes mesmo do TRE. Conheço pessoalmente, e como disse a doutora Ana Bernadette, o nosso presidente, ela chegou com esse jeito mineirinho a nos ensinar, né, com toda essa humildade, a nos ensinar a paciência, a expertise em poder saber conduzir, a aprender como fazer, como conduzir. Eu me lembro muito bem, Tati, quando você se dirigiu a mim e me disse assim, me ajude, eu gostaria de aprender como eu faço para reduzir os meus votos. Né? E eu disse, você lê o voto e aí você consegue resumir esse voto, que todos vão entender. E você disse, que bom. E você aprendeu lindamente com essa corte a nobre missão de julgar. Então, eu sei que você tem um futuro brilhante, eu conheço você já, como disse, há algum tempo. E vou observando e vendo a sua evolução como advogada, né, a sua vida profissional, o quanto você cresceu numa cidade como Aracaju. A gente sabe que não é fácil. Quem vem de fora, quem sabe muito mais é você. Eu gostaria de dizer que você tem um futuro brilhante, que eu espero que você retorne a essa casa, que foi um grande prazer trabalhar com você e dividir com você os julgamentos nesse tribunal, esse colegiado. Então, parabéns e que você seja muito feliz na sua jornada. Eu vou precisar sair também, então vou pedir licença para me ausentar. Obrigada. As mulheres continuam. Eu me somo a todas as palavras que já foram ditas e digo mais. Doutora Tatiane, assim, ela é de uma leveza, de uma educação, de uma tranquilidade, né? E renovo, como falei com o doutor Cristiano que saiu, como é bom a gente trabalhar num colegiado onde os pares se comportam dessa forma. Então, o trabalho ele sempre é mais prazeroso. Mas também eu lembro quando a senhora me disse que agora entendia como era ser juiz. E, às vezes, como juiz, não é? A gente que está ali diariamente, não é? Como nós, muitas vezes, somos sozinhos e como enfrentamos tanta coisa. E a senhora também teve essa oportunidade de ver, não é? Como é julgar, como é árdua a missão, não é fácil. E a senhora desenvolveu aqui com uma maestria, honrando a classe, mas honrando de verdade. Preocupada em zerar gabinete. E aí eu vejo, né, aquilo que o juiz, aquilo que a gente labuta todo dia na jurisdição, zerar gabinete, né, manter o gabinete em ordem. Era só o que a doutora Tatiane me falava, eu quero zerar o gabinete. E a senhora conseguiu. Então, eu aqui lhe parabenizo por toda essa jornada e tenho certeza que em breve a senhora retorna de novo a essa corte e seja sempre muito bem-vinda. Parabéns. Senhor, que passa na experiência do outro lado do balcão. Senhor presidente, Raul Seixas dizia que sonho que se sonha só é só um sonho, e sonho que se sonha junto é realidade. Tatiana sonhou junto, e por isso ela se tornou essa realidade. Deixou de ser aquela promessa quando chegou aqui. Eu conheço Tati há algum tempo, e posso asseverar e atestar e endossar as palavras do presidente, desembargador Diógenes, e dos demais componentes dessa corte. É uma querida amiga, simpaticíssima, agradável, prestativa, inteligente, esforçada. Ela
tem um sonho, e ela já dividiu isso comigo, eu posso atestar, e aqui eu não vou cometer nenhuma inconfidência, mas eu posso atestar que ela tem um sonho de sempre aprimorar, de crescer na advocacia. Ela ama isso aqui, ela me confessou isso, eu posso atestar, inclusive no início da sessão, né, nós conversamos um pouco aqui sobre isso. Pena que eu terei pouco tempo para dividir, né, esta corte aqui com a representação dos juristas aqui nessa corte com a doutora Tati. Mas eu quero deixar um abraço, deixar meus parabéns registrados aqui, você merece, e que em breve retorne, né, para continuar o seu trabalho maravilhoso aqui nessa corte. Parabéns. Quer falar primeiro? Quero falar. Deixa, Tiago. Tiago, não sei não. Eu já cedi e fico por fim. Não. Pode deixar. Ele já cedeu, não tem mais jeito. Cometi essa gafe aqui. Não, gafe nenhuma. Quem cedeu o cavalheirismo desde o início fui eu, a pedido da desembargadora Ana Bernadette, então estava franqueado para todos. Mas muito já foi dito e quando se fala muito, pouco sobra-se a complementar, principalmente quando são falas que partem de corações sinceros e de pessoas que, de fato, pretendem fazer uma homenagem merecida. Mas aqui, eu estando do lado da senhora durante esse período, acho que, em algum aspecto, eu pude observar um pouco mais, além daqueles que também conviveram, mas não lado a lado. E uma característica que me pareceu relevante ressaltar nesse momento é a preocupação em fazer o que é correto. Em todos os momentos, quando conversávamos, discutíamos, analisávamos voto, a preocupação de Vossa Excelência sempre foi: mas isso está certo? E isso está de acordo com os meus princípios? E você sempre falou sobre os seus princípios e os seus valores. E o julgador tem disso. A gente tem uma carga imensa sobre as nossas costas de decidir aquilo que talvez nunca mais poderá ser revertido, e nos cabe o direito e os valores. O direito, Vossa Excelência traz dos seus estudos, traz das suas andanças na advocacia, na academia, mas os valores vêm da vida, da família, vêm daquilo que nos é muito mais caro até do que o conhecimento intelectual. E isso me parece que a senhora trouxe para o TRE e leva para a sua vida. Então, eu gostaria só de fazer esse registro, esse pequeno acréscimo, porque acho que de tudo que a gente leva, os nossos valores são aquilo que há de mais sagrado e elevado, e a senhora sempre colocou eles adiante como julgadora. Então, lhe parabenizo e faço esse registro. Só posso desejar que Deus lhe abençoe nas muitas missões que já estão em andamento e naquelas novas que vão surgir a partir daqui. Tá bom? Deus abençoe. Me junto aos demais que já falaram e queria apenas destacar uma qualidade que me chamou muito a atenção, que para mim é uma das principais qualidades que você pode encontrar em um julgador, que é a integridade. E a demonstração de integridade. A senhora demonstrou uma integridade muito grande. E demonstrou essa integridade porque sempre foi firme, sem ser arrogante, sempre foi humilde, sem ser ingênua, e sempre teve a mentalidade do colegiado, que é importante, e sempre preocupada com a qualidade técnica dos votos. Então, a sua integridade se refletiu nessas características. E isso, para mim, é uma das maiores, o maior valor que tem um julgador. Então, eu acho que a senhora vestiu essa toga e honrou essa toga. Então, eu desejo todo o sucesso do mundo, espero que a senhora possa retornar aqui, quem sabe. Não sei se estarei aqui, né? Mas se tiver, será uma grande honra dividir aqui essa bancada com Vossa Excelência. Parabéns e tudo de bom. Viu? Antes da doutora Tatiana falar, eu convido o doutor Tiago para fazer a entrega da placa que o tribunal concede a todos que aqui passam. Sempre os vizinhos.
Agora a doutora Tati pode falar. Eu peço licença, eu realmente sou essa pessoa que demonstrei ao longo desses 2 anos, junto a essa corte, junto à minha vida realmente é, de certo modo, um livro bem aberto, porque eu sempre prezo muito por entrar nos lugares e sair dos lugares com a cabeça erguida, poder, né, fazer tudo com muito compromisso. Então, eu vou ler uma fala que eu fiz, porque eu acho que é melhor do que senão eu vou chorar, porque eu sou assim. Mesmo porque não é fácil sair do interior de Minas Gerais como uma advogada de interior, sem reconhecimento nenhum. Apesar de ter trabalhado nos 3 melhores escritórios da minha cidade, você se mudar para uma capital de um estado que não é tão grande, mas que tem grandes juristas, e ter a coragem de advogar. Hoje eu sou muito grata mesmo, por não ter desistido da advocacia, porque é sempre o que eu amei fazer, é sempre um compromisso que eu sempre tive na minha vida toda. Então, encerrando esse biênio como juíza substituta do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, eu levo comigo a profunda honra de ter servido a justiça eleitoral pela classe da advocacia, com independência, responsabilidade e absoluto compromisso com a democracia. Reafirmo, depois dessa experiência, que o 5º Constitucional não é apenas um modelo de composição, é a materialização do diálogo institucional. A presença da advocacia nos tribunais garante que a vivência forense, o olhar do jurisdicionado e a realidade social estejam refletidos nas decisões que moldam o Estado democrático de direito e coopera com a sociedade como um todo. Como mulher, esta experiência assume um significado ainda mais simbólico para mim. A representatividade feminina nos espaços de poder não é concessão, é justiça histórica. Quando mulheres ocupam esses lugares, ampliam-se as perspectivas, fortalece-se a sensibilidade institucional e reafirma-se que competência, preparo e ética não têm gênero e que todas podem chegar lá. Me despeço com a convicção do valor que a advocacia tem enquanto pilar essencial das instituições democráticas e de que a presença feminina nos tribunais inspira outras mulheres a ocuparem, com voz e coragem, os espaços que lhes pertencem por direito. Agradeço primeiramente a Deus pela condução e pelo sustento ao longo dessa trajetória, a minha família pelo apoio incondicional, em especial ao meu esposo Gustavo, que nunca soltou a minha mão, a minha filha amada Maria Júlia, por ser a razão dos meus sonhos e lutas, aos amigos e amigas que me acompanharam e impulsionaram a seguir. Sou abençoada e grata pela minha coragem, pela resiliência em sustentar minha história pessoal e profissional e nunca desistir da busca por justiça. Agradeço aos desembargadores que confiaram em minha trajetória profissional e acreditaram na advocacia que represento, possibilitando que eu integrasse esta respeitada corte. Em especial, registro minha gratidão e respeito ao desembargador Ricardo Múcio, presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe à época de minha indicação, pela confiança em meu nome, e a desembargadora Elvira, presidente desta corte à época, pela acolhida e ensinamentos. Nunca, doutora Elvira, esquecerei de nenhuma palavra dita e ensinada quando de meu ingresso. Obrigada. Agradeço ao excelentíssimo presidente dessa corte, desembargador Dr. Diógenes Barreto, por todo o respeito, confiança a mim dispensada e ainda por valorizar a ocupação dos espaços de poder por mulheres nessa corte. Peço licença apenas para confidenciar que morria de medo do senhor. Algo que o TRE me trouxe de bom. A convivência, a experiência, o viver diário me tirou esse medo. Prova disso é a Alessandra, que não estou mentindo. Percebi que não era medo. O que eu sentia pelo senhor era o máximo respeito por toda a forma como conduz o munus que exerce. Registro aqui publicamente a minha admiração e respeito.
A desembargadora Ana Bernadette, por ter me recebido na ausência do senhor por licenciamento médico, com todo cuidado e acolhimento, quando da vagância da vaga titular nesses últimos 7 meses. Registro que a doutora Ana Bernadette é uma inspiração em todos os sentidos para mim. A desembargadora doutora Simone Fraga, agradeço também que, mesmo em pontuais encontros nesta corte, pude desfrutar de seus ensinamentos. Ao meu, se assim posso chamar, vizinho, o juiz federal, doutor Tiago, agradeço a minha gratidão por toda a ajuda, ensinamento, orientação e, principalmente, paciência. Foi essencial a sua disponibilidade para o meu trabalho nesta corte. Obrigada, doutor Tiago. A doutora juíza, doutora Dalquíria, meu muito obrigado. Dalquíria está presente na minha vida bem antes daqui, já fui vizinha dela no condomínio, e nunca, nunca fechou as portas para mim. Sempre demonstrou apoio, sempre buscou me ensinar, principalmente em ser sucinta nos meus votos, e sempre impulsionando as mulheres ao rumo que desejam e que busca sem medo do que vem à frente. Isso é uma característica que sempre me apego à doutora Dalquíria. Então, muito obrigada por todo o apoio de sempre. A doutora juíza, doutora Brígida, por esses meses de troca de conhecimento, apoio e incentivo. Obrigada pela escuta ativa, por partilhar de conhecimento que temos em comum, os posicionamentos. Obrigada por disponibilizar tempo. A senhora também é uma inspiração de retidão e condução profissional. Agradeço ao ilustríssimo representante do Ministério Público Eleitoral, Dr. Rômulo, por todo ensinamento, troca de conhecimento, gentileza, amizade e também pelas caronas. Muito obrigada. Gratidão por tudo, Dr. Rômulo. Sempre fui apaixonada pelo Ministério Público, desde quando era estudante, que fui estagiária do Ministério Público Estadual de Minas por 5 anos. Então, tenho muito respeito e muita confiança no trabalho do Ministério Público como um todo. Ao meu amigo, colega, Dr. Aurélio Belém, desejo boa sorte em sua passagem que se iniciou agora, e não tenho dúvidas que a advocacia estará bem representada por sua pessoa nessa corte. Faça bom proveito e contribua muito à altura da nossa classe para como um todo. Gostaria de agradecer ao assessor Carlos toda a minha gratidão e admiração. Sua dedicação, conhecimento, presteza, paciência me auxiliaram e muito nesse tempo. Obrigada de coração. A assessora Anita, mesmo que recente, meu muito obrigada também por toda a disponibilidade e contribuição. Com a mesma admiração e gratidão, o meu muito obrigada à doutora Alessandra, que é a nossa chefe de assessoria, por todo auxílio, troca, puxões de orelha. Você não imagina, Alessandro, o quanto foi essencial para que eu estivesse hoje tão convicta de dever cumprido com maestria. Obrigada por tanto e por tudo. Em nome da secretária Ana, dos servidores Guilherme, Maíra, Jamile, Luciana, Patrícia, Everton, nosso garçom, agradeço os demais servidores e colaboradores que, de alguma forma, me trouxeram conforto, segurança, soluções para o meu pleno exercício. Meu muito obrigada. Aos colegas advogados e advogadas que por aqui passaram, gratidão por todo o respeito, cordialidade e apoio. Ao colega Dr. Cristiano Cabral, que, mesmo não estando aqui hoje, rendo minha gratidão, pois me auxiliou de forma muito honrosa e amiga em todas as demandas que precisei e me angustiava. Obrigada de coração. Eu aproveito esse momento como um momento, o primeiro momento que eu estou tendo a oportunidade de agradecer em especial ao colega advogado, Dr. Breno Bergson, que retorna honrosamente a essa corte amanhã como titular dessa cadeira, a qual rendo meu mais sincero agradecimento e respeito. Dr. Breno não imagina o quanto a sua disponibilidade e lealdade no momento mais delicado de saúde vivido na minha família, que ele foi a peça fundamental
para que ele mesmo, sem me conhecer direito, sem saber das minhas qualidades, não hesitou em momento algum de me ajudar ativamente para que hoje eu estivesse aqui. A Dr. Breno, que hoje considero um amigo, rendo o meu mais profundo agradecimento. Conte comigo e eu desejo que ele sente amanhã aqui e tenha um biênio brilhante como foi o passado com a sua atuação. Agradeço imensamente ainda ao excelentíssimo senhor presidente da República pela nomeação, que tornou possível o exercício desta honrosa função constitucional no Estado que escolhi viver com a minha família. Agradeço ainda a todos desta corte pela confiança institucional, pelo diálogo respeitoso e pela oportunidade de servir. Retorno à advocacia com o mesmo compromisso de antes, fortalecer a justiça, defender a democracia e honrar a Constituição. Muito obrigada a todas e todas. Hoje eu sou pura gratidão. É um prazer ter ficado por aqui por esses 2 anos. Muito obrigada. Antes de encerrar a sessão, apenas lembrando que amanhã às 8 horas, a primeira. Então, nada mais havendo a tratar nesta sessão de hoje. Antes de declarar encerrado, convoco outra para amanhã, a partir das 8 horas. Declaro encerrada a sessão.